Mais uma vez eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Nós vamos ler a palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso de número 30. Mateus 26, verso de número 30. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus é maravilhoso. Mateus 26, verso de número 30. Amém? Diz assim: E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Vou ler mais uma vez. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Amém? Pode se assentar. O texto, Mateus está trazendo um momento onde, na verdade, um momento único, podemos dizer assim, porque ele está dizendo que eles cantaram um hino e depois em seguida foram para o Monte das Oliveiras. Jesus havia instituído a ceia. Ele celebrou a Páscoa e ele instituiu a ceia, passando aos apóstolos, dizendo: este é o meu pão, que é partido por vós, comei. Ele diz também: este é o meu cálice, é o cálice do Novo Testamento, pelo meu sangue, bebam dele todos vocês. E nós vamos ver que nesse momento o texto diz que eles cantaram um hino. Interessante refletirmos sobre isso, porque se nós olharmos o Evangelho, pelo menos o que temos escrito, ou o que está escrito, melhor dizendo, nós não vamos ver o Senhor Jesus cantando, ou dizer assim: Jesus entrou no templo e cantou um hino. Não, nós vamos ver o Senhor sempre ensinando, curando, libertando, debatendo, instruindo acerca do reino de Deus. Você não vai ver o Senhor em outros textos dos evangelhos dizendo: ele estava cantando um hino a Deus. Não, mas aqui é o único lugar na Bíblia onde nós vamos encontrar e ver que Jesus, ele cantou um hino, ele louvou a Deus. E isso nos faz refletir um pouco sobre isso. Por quê? Veja bem, o texto diz que ele cantou e ele foi para o Monte das Oliveiras. O Senhor já sabia que depois dessa ceia instituída e desse momento, ele entraria no jardim ali do Getsêmani, no Monte das Oliveiras, e ali nós vamos ver que o Senhor, ele entra em oração. Ele começa a antever o que iria passar com ele, as dores que ele ia sofrer, o flagelo. Nós vamos ver que ele chama Pedro, Tiago e João, e ele fala assim: fiquem aqui comigo, orai, porque a minha alma está angustiada, está triste até a morte, porque ele já sabia que daquele momento para frente ele iria ser preso, ele ia sofrer o escárnio, ele sabia que Judas iria traí-lo naquele momento, ele já havia profetizado, revelado, melhor dizendo, e ele sabia também que Pedro iria negá-lo. Então o Senhor, antevendo isso tudo aqui, que ele iria padecer, que ele iria ser levado a um tribunal, sendo julgado injustamente, ele ia sofrer na mão das autoridades judaicas e com a sentença dada pela autoridade romana, que era a morte de cruz. Ainda assim, ele louvou ao Senhor. Isso nos faz meditar muito profundamente, irmãos, porque na maioria das vezes, quando você está passando um vento ou uma dificuldade, ou você sabe que vai vir sobre você algo muito difícil, a maioria das vezes
ou a maioria das pessoas, digamos assim, com plena certeza, elas se isolam, choram, buscam ajuda, entram em oração, alguns jejuam, mas com muita raridade você vai encontrar alguém louvando a Deus. Uma raridade você vai encontrar alguém louvando a Deus, sabendo de antemão o que vai se passar com ela, que ela vai passar pela moenda, que ela vai passar pelo escárnio, que ela vai passar pela traição, que ela vai passar pela negação e que ela vai ser sentenciada à morte. Na maioria das vezes as pessoas fazem campanhas, oram, buscam de muitas formas, mas louvar a Deus, adorar a Deus, pouquíssimos podemos dizer assim. E nós vamos ver que o Senhor, apesar de estar entrando no Getsêmani, onde ele foi esmagado, prensado como uma azeitona, porque a palavra diz que a aflição era tão intensa que as gotas de sangue dele, o suor dele, melhor dizendo, tornou-se em gotas de sangue. Tamanha era a aflição dele. Mas ainda assim, ele não desistiu. Quando o apóstolo Paulo estava preso, juntamente na cadeia, estava preso, ele, juntamente com Silas, eles tinham sofrido antes o chicote, estavam presos, e a palavra diz que perto da meia-noite eles cantavam hinos ao Senhor e louvavam a Deus. Mas olha bem, eles já tinham passado pela adversidade. Nós podemos também referenciar acerca de Jó, o homem que num único dia, com permissão do Senhor, o adversário vem, toca nos bens dele, toca em todos os filhos dele, ao ponto de virem à morte, a óbito, e Jó foi naquele momento acometido daquela adversidade. Nós vamos ver que Jó passou pelaquela moenda, mas o texto diz que Jó raspou a sua cabeça, rasgou o seu manto, se prostrou e adorou o Senhor, porque ele disse assim: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos ver também, meus irmãos, algumas pessoas, por exemplo, Ananias, Misael e Azarias, mais conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foi instituído que eles deveriam se prostrar diante daquela imagem, e eles não se prostraram, e havia uma fornalha aquecida 7 vezes mais, e eles foram lançados dentro daquela fornalha, mas eles disseram assim: olha, fique sabendo, ó rei, que se o Senhor nos livrar daquela fornalha, Ele é Deus, mas se Ele não livrar, Ele continua sendo Deus. Eles entraram ali sabendo que se Deus livrasse, era Deus, se não, seria Deus do mesmo jeito. A fé deles, a fidelidade deles. Então o exemplo do Senhor aqui para nós revela algo tremendo, meus irmãos. Quando você está prestes a passar por situações que elas são reveladas a você, e você sabe que isso vai acontecer, vou ter uma perda de alguém, algo está vindo sobre a minha vida, uma situação tal, não vamos murmurar, não vamos nos colocar num lugar, isolar, não, vamos adorar, vamos glorificar a Deus, vamos louvar o Senhor, porque o louvor, ele chega até o trono de Deus, meus irmãos. A palavra do Senhor diz que o Senhor habita em meio aos louvores. Ele pode até não nos livrar daquela situação, mas Ele passa conosco por aquela situação. Eu li que Ele não livrou os meninos da fornalha, mas Ele estava com os meninos lá na fornalha ardente. Ele não livrou Paulo e Silas da prisão nem do chicote, mas o Senhor se mostrou, se revelou naquela prisão e deu o escape, o livramento a ele. Ele não livrou Jó da situação que ele permitiu que passasse, mas o Senhor estava com Jó a todo momento, e lá no final o Senhor virou o cativeiro de Jó. Então isso nos revela uma coisa, meus irmãos: quando nós louvamos, quando nós adoramos, nós atraímos a presença do Senhor, mas quando nós entramos em oração, nós vamos chegar mais perto do Senhor. É diferente. Em oração nós nos aproximamos mais do Senhor, mas o louvor, a adoração, ela atrai a presença do Senhor. Então, em dias de angústia e dificuldade,
louva o Senhor, glorifica o Senhor. É como se nós demos, Paulo fala assim, em tudo nós devemos dar graças. E se nós damos graças, meus irmãos, isso sobe como um aroma suave. Mas se nós fazemos o oposto da graça, que é a desgraça, isso não sobe, isso fica aqui e dá legalidade para que o adversário possa trabalhar de alguma forma para trazer algo muito pior sobre a sua vida e sobre a minha vida. Jesus não, Jesus ele adorou o Senhor. Quando você adora o Senhor, tenha certeza de uma coisa, queridos irmãos: a presença dele vem sobre a sua vida e sobre a minha vida. O melhor de Deus vem sobre ti e vem sobre mim. A palavra do Senhor vai falar em Mateus capítulo 15 acerca de uma mulher. O texto fala que essa mulher é chamada mulher cananeia. Não fala o nome dela, mas era uma mulher que não tinha herança espiritual, digamos assim, com o povo hebreu. Não era descendência hebreia, mas ainda assim ela tinha uma filha. E a filha dela, que era algo que ela amava muito, de muita importância na vida dela, ela vai até o Senhor Jesus porque a filha estava endemoniada em casa. Ela chega, ela grita, ela clama. Os apóstolos até tentaram impedir que ela se chegasse diante do Senhor, para que não falasse. De tanto que ela clamou, insistiu ali na oração, ela chega diante do Senhor e se prostra diante do Senhor. E Jesus fala assim: mulher, eu não posso tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas ela diz assim: mas até das migalhas que caem da mesa dos seus senhores, os cachorrinhos comem. O texto diz que ela se prostra, ela adora, ela se coloca numa posição de adoração, de reverência, de reconhecimento. Porque ninguém se prostra diante de alguém se não reconhecer que aquele é maior e soberano acima dele. E isso fez uma diferença na vida dessa mulher. Nós vamos ver também Bartimeu fazendo a mesma coisa. Então, em dias difíceis, dias de dificuldades, cante louvores. Porque uma alma cheia da presença do Senhor, ela vai olhar para o vento, ela vai olhar para a dificuldade, ela vai sentir até o vento vindo sobre ela, mas ela vai passar por aquele vento, por aquela dificuldade, ela vai chegar do outro lado para a glória de Deus. Jesus sabia de tudo isso, e mesmo ele sabendo, ele escolheu adorar. Ele não escolheu murmurar, ele não escolheu como o povo hebreu que saiu do Egito e disse: Moisés, você nos trouxe aqui para morrer no deserto? Vamos voltar para o Egito, lá era melhor, lá tinha comida, lá tinha água, nós tínhamos o que queríamos lá, vamos morrer aqui. Não, Jesus escolheu louvar, cantar um hino a Deus. Qual é o hino que ele cantou? Eu não sei, porque o hino que eles cantam está dentro do livro de Salmos, mas diz que entre os 113 até os 118 são os hinos que eles cantam. O que importa aqui é a atitude, é a ação dele de louvar o Pai eterno, queridos irmãos. Então a pergunta fica aqui: quando nós sabemos que estamos entrando numa dificuldade, o Senhor fala: vai vir dificuldade. Ou quando alguém recebe uma notícia ruim, por exemplo, uma enfermidade que você sabe que vai depender e vai precisar de um milagre de Deus. Qual é a nossa atitude? Ou quando uma porta se fecha, ou quando alguém da nossa família acometido de alguma coisa, ou nós temos algumas perdas financeiras, materiais e até relacionais do gênero humano, um relacionamento que se rompe. Qual é o comportamento? Qual é a nossa atitude? Os armários estão vazios. Eu reclamo? Eu lamento? Eu choro? Eu falo contra Deus? Ou eu glorifico a Deus? Ou eu louvo a Deus? Nós falamos de armas espirituais algumas vezes no ensino aqui. E o louvor também é uma arma espiritual. Porque o louvor diz muito quem nós somos. Porque o Senhor procura verdadeiros adoradores, que o adore em espírito e em verdade. Então o louvor, a adoração, fala muito sobre quem nós somos. Se na hora da adversidade nós vamos continuar adorando esse Deus, ou se nós vamos abandoná-lo e seguir outros deuses, ou outro caminho, ou outra direção.
O exemplo que o Senhor deixou aqui é um exemplo para nós seguirmos, meus irmãos. Ele entra no Getsemane, ele entra na dificuldade. Daqui para frente, você não vai ver, ou melhor, você só vai ver a adversidade na vida do Senhor, até ser pregado no Calvário, até cumprir o plano de Deus. Então deixa eu te falar uma coisa: os planos de Deus são maiores que os nossos. Muitas pessoas falam assim: sonhe, porque o seu sonho Deus vai realizar. Se não é da vontade de Deus, não vai acontecer. Essa é a verdade. Os planos de Deus são maiores do que os nossos, queridos irmãos. O plano dele é grandioso. Olha bem, ele pega o seu filho, ele entrega ele em favor de você e de mim, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus estabeleceu um projeto infalível. A escolha sempre será do homem. O homem vai escolher se ele quer o Senhor, a eternidade ou não. Alguns querem o Senhor apenas para um benefício, para uma cura, uma porta, uma situação, e acabou. Não quer o Senhor para a salvação. O que o Senhor quer para você, para mim, para o ser humano, acima de tudo, acima de curas, portas, o que seja, é salvar, é salvação, meus irmãos. O que o Senhor quer é que o homem, ele viva com Ele, não só nesse tempo, mas viva na eternidade, e quando Ele voltar aqui, reinaremos com Ele, estaremos com Ele. A morte não terá poder sobre a vida daqueles que servem ao Senhor, porque Ele já venceu a morte por você e por mim. Ele é o autor da vida. Ele é aquele, meus irmãos, que tem, escrito no livro de Apocalipse, está escrito que Ele tem a chave da morte e do inferno. Ele tem o controle na palma das mãos dele, e tudo isso Ele oferece a você e a mim. Imagine você, reflita bem, você serve a um Deus que tem todo o domínio sobre tudo que está nos céus, na terra, embaixo da terra, em todas as instâncias, e tudo isso está disponível àqueles que creem, àqueles que confiam no Senhor. Tudo isso, porém, muitas das vezes, o homem apenas serve a si mesmo e não ao Senhor. Olha que Jesus falou assim: ô Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro disse: de jeito nenhum. Se tiver que morrer com o Senhor, eu vou morrer. Se tiver que ir para onde for, eu vou com o Senhor. O Senhor já tinha dito a Pedro: você vai me negar. Mas ainda assim, o amor do Senhor por Pedro não se acabou. O Senhor mostrou para ele: ó, você vai estar numa situação que você vai me negar. Ele se assenta a uma roda, o fogo, noite fria, e Jesus lá sendo julgado, e alguém identifica ele. Uma mulher chega assim: você não é um deles? Não conheço ele. O outro chega assim: você se veste igual, você fala igual. Por quê? O servo de Deus, aonde ele vai, as pessoas vão saber que você é servo do Senhor. Vão apontar, você vai dizer: você é servo de Deus, né? Pedro negou. Estava implícito nele o jeito dele falar, a forma dele se comportar, a presença do Espírito Santo na vida dele. E ele negou. Negou porque ele tinha medo de que prendessem ele e ele fosse sentenciado à morte junto com Jesus. O apóstolo Paulo, ele entendeu esse mistério. Ele diz assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou. Paulo está dizendo: não é a minha vontade, mas é a vontade dele. Por isso eu digo que os planos do Senhor são maiores que os nossos. Não está errado fazer planos, absolutamente. Você tem que sonhar, fazer planos, faculdade, estudar, correr atrás. Mas tem uma coisa que você não pode fazer, nem eu: deixar o Senhor. Nós podemos fazer isso tudo, mas se isso tudo vai nos afastar do Senhor, nós vamos afastar dessa comunhão com o Senhor, deixe de lado. Porque Daniel,
ele chega na Babilônia, e já chega, bota o pé dele, e ele assenta no coração dele: não vou me contaminar. E o fato da decisão dele escolher Deus, o Senhor, fez toda a diferença na vida dele, na Babilônia, no domínio babilônico, no domínio assírio e os outros 6 que vieram. Ele não negou o Senhor. Jó adorou o Senhor. Jó não serviu o Senhor porque o Senhor lhe dava bens. Foi a estratégia, aquilo que o diabo falou: não, ele está servindo só porque você dá bens para ele, dá vida boa, você dá trabalho para ele, você dá saúde. As portas estão abertas para ele, fecha as portas para ver, tira a saúde dele. Mas ainda assim, ele não negou o Senhor. Então, que os seus lábios, os meus lábios, venham louvar o Senhor, glorificar o Senhor, meus irmãos, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda fará em nossas vidas, mesmo que Ele nos permita que nós entremos no vale da sombra da morte. Fica tranquilo, a sombra é da morte, mas a vida do Senhor está sobre você, está sobre mim. A morte não vai te pegar, Ele vai passar com você. Lá no final desse processo, você vai ter uma mesa, você vai estar sentado nesta mesa, o Senhor vai te dar uma bênção, uma vitória, mas há um tempo. Jesus louvou o Senhor, louvou o Pai, e foi para o Getsêmani, para o cumprimento da palavra na vida dele. Então, que saiamos daqui nessa noite entendendo que ele sabia o que ele ia passar, mas ele escolheu ainda assim adorar. Escolha adorar, escolha servir, mesmo que você esteja passando, ou você sabe que está caminhando para uma situação, ou mesmo que você receba uma notícia que não vai ser boa para você, o vento está ao contrário, escolha adorar, servir o Senhor. Vai passar, o Senhor estará contigo, para a glória do nome dele. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Nós vamos nessa hora orar ao Senhor.